Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje, né, mais especificamente no Contando Histórias de hoje, já é um Contando História diferente, né? Os Contando Histórias passados, né, eram sobre o Quarteto Fantástico. Eu contei as 5 primeiras edições de histórias do Quarteto Fantástico e agora eu vou contar as 5 primeiras edições de história dos X-Men, né? Começando com os X-Men 1. Não tem mais nada, né? Não tem nome, é X-Men 1, né? Que é a primeira revista dos X-Men. Então, galera, já vamos começar com tudo. Vou contar tudo e todos pra vocês. Bora lá. Bom, gente, vamos começar, né? O que são os mutantes? Os mutantes são uma raça chamada de Homo superior. Você que vai pra escola, foi pra escola, você sabe que existiam, né, os Homos erectus, e atualmente são os Homens sapiens, Homo sapiens, né, que somos nós. Nos quadrinhos da Marvel existem os Homo superior, que são mutantes, né? Pessoas que ganharam mutações e com essas mutações elas ganharam superpoderes, basicamente, né? E aí que uma boa alma chamada Charles Xavier, isso mesmo, professor Xavier, decide criar uma escola para mutantes, para homos superiores, né? Neste momento da história aqui, os humanos não estão aceitando os X-Men, né? Estão achando estão vendo eles mutantes e, cara, desprezando, falando que eles são uma aberração, né? São bichos, né? Eles são tratados como bichos, que não podem viver na sociedade, né? E aí que foram divididas, né, em duas partes, os mutantes do bem e os mutantes do mal. Os mutantes do bem são basicamente completados ali pelo professor Xavier, né? O professor Xavier criou uma escola, né, para pessoas mutantes que não são aceitas na sociedade. E basicamente nessa escola a gente está no começo, ou seja, tem poucos participantes, né? Tem o Ciclope, o Homem de Gelo, o Fera e o Anjo. Apenas 4. Olha só, galera, apenas 4 mutantes na escola do Xavier. Você que viu os filmes antigos dos X-Men, você deve estar pensando, nossa, cara, a escola é lotada, né? Mas no começo não, só tinham esses 4, né? 5 com o professor Xavier. E, né, já vou contando aqui, o professor Xavier, ele tem um poder de telepatia, né? Ele conversa com os outros pela cabeça, pela mente, né? Se comunica pela mente. O Homem de Gelo, pelo nome você já deve saber, né? Ele se transforma totalmente em gelo e tem poderes de gelo, né? Mas pode ficar na forma humana também, tá, galera? O Ciclope, ele tem uma mutação, cara, que eu acho que é a mais séria desses 4, né? Ele tem que botar uma viseira, tipo com óculos, pra ele não soltar raios laser pelos olhos, né? Se ele abrir a portinha desse óculos dele, os raios saem. Ele não consegue controlar os raios, por isso que ele usa esse óculos, né? E um monte de gente até faz meme na internet que ele só enxerga vermelho por causa desse óculos. Mas não, galera, não enxerga só vermelho, tá? E o Fera, né? Você deve conhecer o Fera nos filmes por ser aquele monstrão todo azul, né? Que era um cara super inteligente, ficou um monstrão todo azul e mesmo assim ainda é inteligente. O Fera é sim inteligente, tá? Ele faz muitas piadinhas nas histórias dos X-Men, mas ele não é um monstrão azul, pelo menos por enquanto não, tá, galera? Tá, galera? Ele ainda não é esse monstro azul. Ele é um ser humano, né, não normal, um mutante, que é um pouco maior, né, em questão de forma física que os outros, né? Tem pés maiores, mãos maiores. Parece sim um monstro, né? Só que humanoide, né, em forma de humano. Mais pra frente, nessas 5 edições ele ainda não vai ganhar os seus monstro azul, tá, galera? Mais pra frente, lá pra frente ele vai se tornar um monstrão azul. E bom, basicamente nessa história, nessa primeira história é contado isso, né? O professor Xavier conta toda essa história de homos superiores. E é aí que no grupo de mutantes do mal existe o Magneto. Isso mesmo, galera, Magneto está nos Mutantes do Mal. Mas é uma coisa que eles não são totalmente do mal. Sabe, você quando lê a história, você quando tá ouvindo isso que eu tô te falando, você vai perceber que eles têm um motivo para serem do mal, sabe? Não, eles não têm nada justifica, um erro não justifica o outro, né? Os humanos não aceitarem os mutantes não justifica o que os mutantes do mal fazem, né? Poderiam muito bem fazer igual o Xavier. Tudo bem, aceitar, eles não te aceitam, então vou fazer uma escola aqui com mutantes, treinar eles pra gente ajudar a sociedade, sabe? Não ir até elas. Já o Magneto, né, que faz parte dos mutantes do mal, ele não aceita isso. Ele simplesmente, como você vai entender o lado dele.
ele não entende por que ninguém aceita ele. Ele é um humano normal, mas que consegue controlar, né? Magnetizar metais, alumínios e tal, como se fosse um imã. E as pessoas não aceitam isso, não aceitam ele por isso, sabe? Ele não entende por que as pessoas não aceitam. Ele não tem um trabalho, ele não pode ter uma vida, porque os humanos não aceitam eles, sendo que eles seriam homos superiores, né? Ou seja, superior aos homens sapiens, que são os humanos. E ele não aceita isso, cara. Ele não consegue aceitar que os humanos não aceitam eles. Você entendeu? Você consegue entender o lado dele. Mas, né, um erro não justifica o outro. E aí que professor Xavier, na sua escola, treinando todos os dias, esses 4 elementos, Homem de Gelo, Ciclope, Fera e Anjo, né? O Anjo, eu esqueci de falar dele, né? Basicamente, ele tem uma asa nas suas costas, né? É basicamente isso, o poder dele, né? E aí que treinando muito, né, para caso alguma coisa aconteça, né, os mutantes do mal façam alguma coisa com a humanidade, os mutantes do bem estão ali para defender e mostrar para os humanos, a gente nós não somos aberrações, né? E aí que chega mais uma, dessa vez é uma mulher, chega mais um aluno, né, no caso aluna, para a escola Xavier, né? Que é ela mesma, a Jean Grey, galera. A Jean Grey chega nessa história, na primeira história, e ela, pra você que não sabe, a Jean Grey tem os poderes de, basicamente, telepatia também, né? Ela consegue sim conversar pela mente, mas ela também controla as coisas, né? Ela consegue levantar uma cadeira só pensando, né? Tipo, ela olha assim e levanta a cadeira, sabe? É um poder de telepatia que o professor Xavier não tem, ele só consegue se comunicar, ele não consegue mover nada, sabe? E, pelo menos, até agora não. E essa ainda não é a Fênix Negra, tá, galera? Muita gente que só viu os filmes confunde, acha que a Jean Grey é a Fênix Negra porque é. Não, galera, ela só vai virar a Fênix Negra quando ela né, virar uma hospedeira da Força Fênix, tá, cara? Ela tá no começo ainda, ela ainda é uma adolescente na escola, né, Xavier. E de início, olha que legal, galera, o nome que ela ganhou, Garota Marvel, galera. Sim, esse foi o primeiro nome dela, né, da Jean Grey. E, cara, uma coisa nessa história aqui, né, na primeira história dos X-Men, é que ela basicamente, né, sofreu muitos assédios mesmo, né, ali na escola Xavier pelos 4 garotos. Fera, Ciclope, Anjo e Homem de Gelo. O Ciclope ainda ficou na dele, né, o Ciclope é o mais quietinho. Por isso que eles vão ter um interesse amoroso um no outro mais pra frente, né? O Ciclope era o que ficava mais quietinho na dele. Já o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo, já, cara, iam pra cima dela, nossa, cara, como se fosse um animal, cara. Sabe, não dá pra entender direito. Mas também, né, cara, quadrinhos de 1962, 63, né, cara, você entende, aquela época, né, pô, isso não era normal, não tô falando que é normal, né, mas você consegue entender, né, uma época que não é igual a geração de hoje em dia. Mas então vamos pra história, ação e porrada. O que aconteceu? O professor Xavier já treinou todos os seus integrantes, agora ele tem uma quinta e uma aluna mulher, né? Que talvez é a mais poderosa do que os 4 juntos ali, né? Os 4 homens juntos. E o que acontece? Você já deve esperar, né? Magneto querendo provar para a sociedade que ele é superior aos humanos e os humanos têm que obedecer a ele, né? E ele não tem que obedecer aos humanos. Ele vai ter uma base militar e consegue controlar com seu poder magnético tanques de guerra e um foguete nuclear, galera. E ameaça a humanidade. A humanidade, o pessoal, né, do campo ali de guerra, né, naquela base ali militar, não sabe o que fazer. Suas armas estão sendo controladas. Né? Um soldado com uma arma apontada para o Magneto, a arma vira para o soldado. Eles não têm o que fazer. Mas professor Xavier consegue identificar aqui, ó, com a cabeça, bota todos os seus X-Men dentro de um jato, né, o jato X, leva todos para a base militar e eles chegam lá. Magneto é muito forte, tá, galera? Ele conseguiu parar todos esses 5 X-Men, né? Tudo bem, eles são adolescentes e ainda estão treinando, né, os seus poderes, mas são 5 contra 1. Magneto, então, indo destruir a cidade, indo destruir com um míssil nuclear, controlando tudo. Ciclope tem uma grande ideia. Já que Magneto, né, fez uma bolha magnética entre ele, ninguém conseguia chegar até ele, Ciclope, com o seu olho laser, consegue destruir essa bolha e os X-Men pegam o Magneto, né? Mas
Não para por aí. Magneto consegue fugir e fala pra eles: vocês também são mutantes. Eu não vou bater em vocês, né? Eu não vou bater em vocês. Eu sei o lado de vocês, eu também sou mutante. E aí os X-Men ficam até meio, cara, ele é mutante. E ele foge. Magneto consegue fugir dessa luta, né? Ele, graças a Deus, né? Pelo menos para de atacar ali a base militar. Os X-Men ajudam os militares e eles reconhecem o trabalho dos X-Men. Vocês são super-heróis? Vocês são o quê? Que poderes são esses? E basicamente eles terminam, né? Tem que terminar com uma frase bonita, né? Nós somos os X-Men. E é daqui em diante que a humanidade vai ter que aprender a respeitar os homens superiores. Mas eles também ajudando a humanidade, não destruindo, né? Então, se você quer saber mais o que aconteceu com o Magneto, quem é o próximo vilão que vai tentar, né, destruir os X-Men e a humanidade, sendo do lado dos mutantes do mal, se inscreve no canal e deixa o like. Porque sábado vai ter mais um Contando História e você vai saber o próximo vilão e o que está acontecendo com os mutantes naquela época. Tamo junto e é nóis. E um aviso, hoje eu vou assistir Batman, The Batman, do Robert Pattinson. Amanhã, análise sem spoilers, beleza? Tamo junto e é nóis.